que ora ajudam a conservar. Se você olhar a composição política do atual governo Lula, do antigo governo Lula, do atual governo da Dilma, é uma ampla coalizão que tem esquerda, que tem centro e que tem direita. Fala, querido. Eu tenho socializado na rede da nossa cidade de economia e cidade, a gente fez sucesso. E o professor Gabriel trabalha, né? Ele teve que agora assinar os documentos e ele vai acompanhar a professora falando. Tranquilo. O Gabriel está na foto, você quer alguém morto lá do Oeste? Boa tarde. Tudo bom, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa atrapalhar na minha intenção. Fique à vontade. Quer falar alguma coisa? Não, continua que está muito bom. Já gostei do início, está bom demais. Então, Obrigado. nós estamos discutindo conjuntura e estamos discutindo aqui agora, Gabriel, correlação de força, né? Um pouquinho dessa discussão nós vamos fazendo. Então, no Brasil, nos últimos anos, nós não tivemos uma hegemonia de esquerda nem de direita, no governo Lula. No governo Fernando Henrique, houve uma hegemonia de direita com participação desse centro político. A esquerda ficou fora, não há dúvida. Nenhuma força de esquerda apoiou e participou do governo Fernando Henrique, né? Dos dois governos, né? Mas no governo Lula nós tivemos participação de forças de esquerda, portanto forças interessadas na mudança, como também tivemos participação de forças de centro, que sentiu que o vento da mudança estava soprando e se aproxima no time que está ganhando. Ninguém gosta de ficar em time que está perdendo. E forças de direita. Não resta dúvida que, por exemplo, tem setor do agronegócio, setor do latifúndio, setor do sistema financeiro, setor da grande indústria, que participaram, não só apoiaram, como participaram do governo Lula. Aqui nós citamos 3 exemplos. Né? O presidente do Banco Central, representante do sistema financeiro. E segundo Marx, o capital mais reacionário que tem é o capital financeiro. Porque ele não produz, ele vive da produção dos outros. Então ele não soa, ele vive do suor dos outros. Ele não molha a camisa, ele vive da camisa molhada dos outros. E o guardião do sistema financeiro brasileiro foi o presidente do Banco Central e é ligado ao sistema financeiro. Mas por quê? Porque havia uma ameaça de que, em chegando o governo de esquerda, haveria uma fuga de capitais, uma fuga dos investidores, e isso significaria, do ponto de vista do mundo globalizado, uma quebra do Brasil. Uma economia globalizada, que depende de commodities, depende de comércio exterior, depende de importação e exportação. O Brasil tem parceria comercial com o mundo inteiro. Se o sistema financeiro, se o grande capital rompe naquele momento, seria uma asfixia. Essa é a análise de quem justifica o guardião do Banco Central ser um cara ligado ao sistema financeiro. Todos esses setores da esquerda reagiram, brigaram, bateram de frente, uns inclusive por isso que romperam. Um dos fatores de existir o Conlutas foi isso. O Conlutas é cria o Conlutas é resultado, é produto dessa contradição, ou contrário a essa contradição. Você vê lá que desde a eleição de Lula em 2002, quando desenhou-se esse acordo, esse pacto com o setor do empresariado para não ter desestabilização do governo, dali para frente o PSTU, com o Lula, o PSOL, começaram a fazer um campo separado do governo e das forças que apoiavam o governo. Né? No agronegócio, na agricultura, você que é de cooperativa deve dormir com o cabelo, com os poucos cabelos que nós já temos, deve dormir com o cabelo em pé. Fruto dessa contradição, dessa necessidade de governabilidade, colocou-se no Ministério do Desenvolvimento Agrário uma pessoa ligada aos movimentos sociais, à agricultura familiar, ao cooperativismo,
aos movimentos sociais do campo, tá? No Desenvolvimento Agrário. Do outro lado do balcão, o Ministério da Agricultura colocou um representante do agronegócio, que foi Renato Stefani no início, depois o Wagner Rossi no final do governo Lula, que permaneceu no governo Dilma. Então, na agricultura, ficou junto o agronegócio com a agricultura familiar, pequena propriedade, questão agrária, não é? No campo social, para pegar 2 ministérios, por exemplo, só 2 ministérios. Não é nem no campo social, na palavra desenvolvimento. 2 ministérios que começam com a palavra desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, que fez a política de Bolsa Família, que ampliou a política de renda mínima, que ampliou, enfim, alastrou no Brasil a política de distribuição de renda, principalmente dos mais pobres. E no outro ministério também do desenvolvimento, só que econômico, ficou um grande empresário, representante da Anfaber, o Miguel Jorge. A Anfaber é a Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, alguém ligado à questão social. O Ministério do Desenvolvimento Econômico, alguém ligado ao desenvolvimento econômico. Social, optando pelos trabalhadores. Econômico, optando pelo comércio exterior, pela disputa comercial, por inserção do Brasil aí na África, na Ásia, do G7, do G20, né? Então, um pé aqui, outro aqui. Fruto dessa correlação de força, que não era favorável completamente à esquerda, fazendo o exercício de bola de cristal, mas olhando a conjuntura, não é bola de cristal, estou brincando, olhando a conjuntura como o processo político, vamos supor que Lula tivesse ganho a eleição em 89, hein, Gabriel? Lula ganhando a eleição em 89, sem um campo de aliança que pudesse fazer reforma estruturante, sem um campo de aliança que pudesse do parlamento encaminhar questões fundamentais, sem um campo de confiança de setor do empresariado que pudesse contribuir nessa transição. E mais, entrando no neoliberalismo. Lula chegou agora no final da crise do neoliberalismo, né? O desmonte do neoliberalismo na América Latina estava se acelerando e nós ajudamos a acelerar, né? E mais em 89 o Lula estava entrando. O Lula ia entrar no governo junto com o neoliberalismo. Estava saindo Margaret Thatcher, estava saindo Reagan. O neoliberalismo estava vindo com aquela força, com aquela avalanche que eu falei de manhã, desmontando tudo que era social, que era estatal, que era, enfim, coletivo, que era direito. Eu não sei se teria governado, ou se teria tido uma convulsão, teria tido impeachment, teria sido derrubado ou por dentro das instituições ou por fora pelo movimento, né? Porque o movimento social, o papel, a gente explica muito assim, o papel do governo é governar, o papel do movimento é movimentar, o papel do sindicato é sindicatear. O movimento ia se colocar na rua, independente de governo cumprir ou não a agenda. Então seria um processo de convulsão. Exatamente. Então tem alguns caminhos da história que a gente, às vezes, é bom evitar, né? Não foi em 89, foi um choro e ranger de dente, doeu para todo mundo, mas 15 anos depois, passou toda a hegemonia liberal, quando ela vai descendo em refluxo, aí o Lula e aquele acúmulo de força, e não chegou à esquerda sozinho. Teve que compor com o Zé Alencar, teve que compor com o empresariado, teve que chamar força de centro, por isso que teve mensalão.